relação a essas coisas, no bom sentido, eu digo, mas precisamos organizar mais intensamente ainda a sociedade em resistência a esse tipo de projeto. Eu vou contar um pouco, né, da minha vivência como profissional médico no interior. Eu trabalhei em alguns lugares desse país que eu não sei se é possível descrever a dimensão da pobreza e da miséria que eu vi nesses lugares. Trabalhei nesses lugares no final da década de 80 e eu acho que isso não mudou muito. E eu posso contar algumas passagens que eu tive nesses lugares, que foram passagens que mostram realmente qual é a cara do Brasil, né? E eu tenho muita vontade hoje, e tenho tentado muito mostrar para os meus alunos aqui na Universidade Federal de São Carlos, no curso de medicina, esse outro Brasil onde os médicos vão ter que trabalhar e às vezes não estão conseguindo trabalhar, ou não querem trabalhar em alguns casos também, pela própria condição miserável que existe nesses lugares. Mas não tem coisa, talvez, mais desagradável, né, para um médico ter que assinar um atestado de óbito de uma criança morta de fome. Isso a gente vê muito no Brasil. Eu vi muito isso em muitos lugares. Eu talvez tenha perdido a conta de quantos atestados de óbito eu assinei de crianças que morreram de fome, literalmente de fome, porque não tiveram nenhum tipo de acesso à alimentação mínima para sobreviver. Isso é muito grave quando isso acontece, porque isso mostra o quanto o país é injusto, o quanto o país é perverso e desonesto, e quanto ainda tem gente insistindo para manter uma situação dessa no país. Eu lembro de algumas passagens, por exemplo, uma vez uma senhora chegou para mim, sentou na mesa do consultório, ela chegou e sentou, e começou a contar o que a criança tinha. A criança estava embrulhada no colo dela, uma criança recém-nascida, embrulhada num paninho no colo dela, e ela contando, olha, a criança está com diarreia, está com isso, está com aquilo, está com vômito, etc. e tal. Quando ela terminou de contar a história, eu pedi que ela botasse a criança na maca para examinar a criança. E quando eu abri, a criança estava morta. E nitidamente, com todos os sinais de fome, uma criança gravemente desnutrida, morta em cima da maca, na hora que eu fui examinar. E a mãe não tinha a capacidade de perceber que a criança estava morta. Então, você imagina o que eu dizer para ela nesse momento, que nós abrimos a criança para examinar, mas a criança estava morta, né? E eu tive que dar esse tipo de notícia várias vezes, em vários lugares, para pessoas que já tinham um sofrimento intenso acumulado pela pobreza e pela miséria. Pessoas que você olhava para ela, a pessoa tinha 40 anos de idade, mas uma aparência de 80 anos, completamente destruída pela pobreza, pela injustiça e pela miséria diante dessa situação. Isso não foi uma ou duas vezes, foram inúmeras vezes que eu vi isso em vários lugares do país. Uma vez eu atendi uma criança, 10 horas da noite, num pequeno hospital de uma cidade de interior. A criança chegou lá e o pai começou a contar os sintomas que a criança tinha. Eu comecei a pensar numa gastroenterite, etc. E quando eu fui examinar a criança, nitidamente a criança estava com muita fome na hora que eu fui examinar essa criança. Eu fui na cozinha do hospital e peguei, tinha um prato de angu, eu não sei se... O angu é aquele que a gente faz com fubá, né? Tinha um prato de angu gelado lá na cozinha do hospital, 10 horas da noite. Devia ter meio quilo de angu ali, 600 gramas de angu ali. Eu dei aquilo para o menino enfiou aquilo na boca de um jeito que parecia um bicho que estava tentando comer alguma coisa, ele não era uma pessoa. E o menino engasgou e eu tive que socorrer o menino do engasgo para ele não morrer. Uma criança de uns 8 anos de idade. Uma vez eu atendi uma outra pessoa, era mais ou menos 6 ou 7 horas da manhã, chegou uma senhora em trabalho de parto no hospital. Essa senhora chegou, tinha mais 8 crianças com ela, todas pequenininhas, 10, 9, 8, e essa mulher grávida em trabalho de parto. Ela chegou toda suja de esterco de cavalo, e suja de barro, com mau cheiro.
e com as 8 crianças do lado, sozinha, sem um companheiro, sem ninguém. Quando eu fui colher a história dessa mulher estava viajando a pé desde a noite do dia anterior, pelo mato afora, numa trilha sem luz, em busca de atenção médica para ter o filho. Isso é grave demais. O país não pode conviver com um negócio desse. Isso é muito grave. Então, por isso que eu digo que essa perversidade que nós estamos vivendo hoje no país, nós não podemos, em hipótese alguma, admitir isso sob nenhuma condição. Sob nenhuma condição nós podemos admitir um negócio desse. E aí eu tento passar para os meus alunos hoje, aqui no curso de medicina do Oscar, que aqui, quando eles fazem medicina, eles não têm noção de que esse é o Brasil. Eles não conseguem ter sequer a noção de onde que eles precisam ir para ajudar esse país. E na hora que eu tento mostrar isso aqui, eu não consigo, porque aqui em São Carlos isso não existe. Aqui tem fome, sim, tem miséria, tem justiça, tem razão. Mas essa gravidade que é o nosso Brasil, e que não aparece em lugar nenhum, nós não podemos admitir um negócio desse sob nenhuma contingência ou circunstância. E aí, quando eu vejo, né, um deputado fazendo aquele tipo de corrupção que eles fazem no Congresso Nacional, quando eu vejo um prefeito mau caráter, desonesto, igual a gente vê nesse país, isso gera, né, uma coisa muito ruim dentro da gente. E que a gente tem que ser muito sábio para canalizar isso de uma maneira que não seja a mesma maneira que eles usam para provocar toda essa miséria, essa fome, essa injustiça. Essa mulher chegou em trabalho de parto, e a primeira coisa que eu tive que fazer foi levar os meninos para dar banho nessa mulher e dar comida, para depois eu ver o que eu ia poder fazer. Porque estava nascendo mais uma criança ali que provavelmente ia morrer de fome no próximo ano. E essa situação eu enfrentei inúmeras vezes nesses lugares, inúmeras vezes. De pegar a criança com 5 anos de idade cega pela fome. Cega porque ela não teve acesso à alimentação, às vitaminas mínimas necessárias para manter o desenvolvimento dela. Pegar uma criança de 2 anos de idade, 3 anos de idade, que a criança ela chorava parecendo um gato miando, de tanta falta de energia. A criança era pele e osso, com 3 anos de idade, pesando o peso de uma criança de 6 meses de nascida. Por mais que eu fizesse para recuperar a nutrição dessa criança, ela já estava definitivamente sequelada pela fome. Houve um governo neste país, numa época, quando nós internávamos crianças com fome dentro do hospital para dar comida para essa criança se recuperar, e colocava no documento do SUS, naquela época não tinha SUS, colocava no documento do hospital que aquela criança estava internada com fome, que o tratamento era dar comida. Ou seja, qual era o diagnóstico? O diagnóstico é fome, desnutrição. Havia uma orientação política para não se pagar o procedimento médico se o diagnóstico fosse aquele, porque não podia aparecer aquilo nas estatísticas hospitalares. Então, é uma situação, assim, gravíssima, gravíssima, e o Brasil até hoje é assim. Até hoje é desse jeito, né? E a gente vê a influência da mídia, desses meios de comunicação, dessas coisas em relação a isso. Eu conheci uma comunidade cabocla no interior de Roraima. Era uma comunidade de indígenas que perderam um pouco daquela identidade indígena, mas também não adquiriram a identidade branca e ficaram parados no meio do caminho, numa terra extremamente fértil. Extremamente fértil. Quando eu cheguei nessa comunidade, eu levei umas 2 horas do mato adentro para chegar lá, e levei um pacote de merenda, um pão com salame, essas coisas, um pacote de merenda, porque a gente sabia que não tinha como comer até lá, e etc., e chegamos lá desse jeito. Na hora que eu cheguei lá com a sacola de comida, foi uma quantidade de criança me puxando pela roupa, tudo puxando a sacola, e gritando que estava com fome, que eu distribuí aquilo tudo lá, e fiquei sem merenda. E fui conversar com a comunidade para ver o que estava acontecendo, que fome era aquela numa terra tão fértil. As pessoas usavam tênis da Nike,
o pátio todo sujo de garrafa PET e lata de comida industrializada, e as pessoas com fome numa terra que a metáfora que a gente falava é o seguinte: se você cuspir, nasce um pé de couve. E as pessoas naquela extrema pobreza, naquela extrema miséria ali. Né? Ou seja, por que eles estavam nessa miséria? Faltava apoio social e etc., mas também ignorância. Porque morrer de fome em terra fértil é ignorância também. Então, na hora que eu distribuo a ignorância para todos, hoje, né? Hoje qual é a política? Né? Vamos destruir a universidade, vamos destruir a educação no país. Hoje essa é a política. Né? Isso é para quê? Isso é para aumentar a fome, isso é para aumentar a pobreza, para aumentar a miséria, porque na hora que eu ponho o indivíduo na escola, esse indivíduo para de passar fome. Né? Então, hoje, eu me aborreço demais quando eu vejo essas coisas, até hoje, e eu gostaria de convocar a população brasileira a se rebelar contra isso, a não aceitar definitivamente esse tipo de coisa, porque se a minha barriga está vazia, mas a do meu vizinho, a barriga do meu vizinho está cheia, ou se a minha barriga estiver cheia, com a do meu vizinho vazia, as duas barrigas têm que roncar, e não só aquela que está vazia, para alertar que a fome do outro, ela afeta a minha humanidade. Ter uma pessoa passando fome do meu lado me desumaniza, mesmo que eu esteja com a minha barriga cheia.